O boletim diário de hoje é super especial, assim como prometido, né? O primeiro do ano é com eles. Primeiro com ele que é advogado desde 2001 e pós-graduado, já atuou como assessor e consultor jurídico na área de licitações pelo período de 15 anos, atuando também no direito eleitoral. Também recebemos ela que é advogada desde 2001 com pós-graduação também e atuando há mais de 10 anos como diretora financeira da Licitanet. É isso aí mesmo. Estamos recebendo aqui o Paulo Gustavo e a sua sócia e esposa, Josiane, para falar o quê? Da nova lei de licitações. Quais as tendências da Licitanet para 2025? Confira aí. Olá a todos, estamos aqui de volta no estúdio da Forset recebendo duas personalidades marcantes na área de licitação, Paulo e Josiane. Eles são os CEOs, fundadores do portal de licitações privadas chamado Licitanet. Hoje nós vamos entrevistá-los e saber um pouco mais da história de cada um. Bom, a apresentação já foi falada no início da gravação. Vamos partir agora, Paulo, para algumas perguntas. Como a gente tem bastante tempo, temos bastante perguntas aqui. A primeira pergunta vai: para quem está começando agora ou ainda não conhece a história da Licitanet, conta um pouquinho para a gente sobre como surgiu e quantos anos vocês estão em atividades. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de a gente estar participando desse podcast. E dizer o seguinte, hoje a Licitanet está com 10 anos, estamos com 10 anos aí, iniciamos em outubro de 2024, e para contar um pouco da história da Licitanet, a gente tem que voltar bem lá no passado mesmo, um pouco dos meus ancestrais também. O que acontece? Eu não sabia o que era ser um empreendedor. Eu era advogado, formado, e depois de um tempo que eu fui começar a lembrar do passado e pensando que nós tínhamos sim uma veia empreendedora. Eu venho da cidade, chamei Durama, Minas Gerais. Em Minas? É a pérola do Triângulo, a gente chama. Fica 250 quilômetros para frente de Uberlândia. Ali eu estava até mostrando recente, há 35 anos atrás, 50% da cidade era terra ainda. Era uma cidade muito pequena. Hoje já estamos aí com uns 40 mil habitantes. Então, por parte da minha mãe, temos uma família de agricultores. E do meu pai, a família dele é daqui de Franca, São Paulo. Então vamos começar a contar um pouco da história dos meus avós maternos. Meu avô era carreiro de boi, ele arava chão com um carro de boi e puxava mantimentos também com um carro de boi. E a veia empreendedora veio para o lado materno da minha avó. A minha avó, nós somos tem 4 tios, ela tem 4 filhos, ela deixou um imóvel para cada filho vendendo queijo. Ela fazia queijo. Queijo frescal, meia cura e cura. Aquele queijo curadinho, né? Então eu vivenciei na minha infância ali, no meio rural ali com a minha avó, fazendo queijo ali. Então eu vi ela sair com a bandeja vendendo os queijos ali nos restaurantes ou mesmo nas encomendas que ela tinha. Então eu lá girava os queijos. Quando ele vai ficando curado, você tem que ir lá, fica no tablado, você vai girando os queijos. Então assim, minha infância foi bastante rica nessa questão de estar no campo ali. Então eu acredito muito que a Licitanet hoje tem de inovações pela criatividade. Porque quando você está no campo ali mesmo, na fazenda, você tem que inventar seus brinquedos, você tem que ativar a sua imaginação ali como criança. Então você brinca ali fazendo os bichinhos com palitinhas, de fazendinha, tudo, você brinca muito com o animal. Então sua imaginação ela exponencia bastante. Eu fui uma criança que teve bastante isso.
Então eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, de ter vivido muito tempo com meus avós ali na fazenda que era do meu tio. Teve grandes inspirações ali. Sim, sim, porque é gostoso. A fazenda ali era muito gostoso, eu gostava muito. E acreditou também uma questão da coragem para mim. Minha avó conta muito essa história, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe, também empreendedora, era costureira de roupa, fazia vestidos, fazia cortinas para a sociedade lá de Iturama. E eu, com a vontade de ir para a fazenda lá desse meu tio, onde meus avós moravam, e criança perguntando, mãe, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Ela falou, não, à tarde eu te levo. Aquele negócio, mãe, à tarde ou depois e tal. Chegou à tarde, não me levou. Eu tinha 5 anos, eu tinha uma bicicletinha verde, tinha uma distância de uns 10 quilômetros. Eu peguei essa bicicleta e fui, sozinho, com 5 anos de idade, e aí eu passei numa venda que tinha, que sempre meu avô, quando ia deixar o leite no laticínio, a gente vinha de carroça, chamava barbante. Barbante. Era engraçado, não. Aí eu parei, deu sede, parei para tomar uma água e ele olhou para mim, aquele senhor do bar, falou, você é neto do Augusto? Eu falei, eu sou. O que você está fazendo aqui, menina? Eu falei, não, eu tô indo lá para a fazenda da minha avó. Aí falou, então tá. E ali ele já conseguiu contactar, saber quem era essa criança, tudo, porque ele viu que eu estava sozinho, moleque ali. E eu fui andando de bicicleta ali e conseguir entrar em contato com meu pai. E não tinha telefone naquela época, isso foi em 81, mais ou menos, 81, eu acho. Aí tinha um rádio amador na fazenda. Aí meu tio, no escritório dele, ele era contador, passou o rádio amador para minha avó e falou, olha, vai para a porteira que ele tá chegando aí. E lá em Minas é assim, não tem tudo bonitinho como em São Paulo, aqui as estradas de terra, as cerquinhas em volta, não, é mata-burro, é porteira. Então você passava no meio do gado mesmo. Meio do gado. E eu, com 5 aninhos, passei no meio das vacas Nelores ali até chegar. Na hora que eu cheguei, meu pai chegou atrás. Aí minha avó já pôs para trás assim, dela, falou assim, aqui não bate nele. Ele foi muito corajoso. Ela falou assim, não, então, só para saber se ele chegou vivo ou não. Meu pai falou, aí deixou eu dormir lá com ele. Então, assim, essa questão, meu pai me ajudou muito nessa questão da coragem também. E ele sempre dizia, falava, olha, medo não faz parte do nosso vocabulário. Medo não pode fazer parte do vocabulário. E outra, ele dizia, se falasse, faça isso, eu não sei. Ele falou, também não sei, não existe no vocabulário, se vira para fazer isso. Então, foi essa. E do meu pai, do lado paterno, meu avô saiu de Guará, estado aqui em São Paulo também, que fica perto de Franca. Meu avô vendeu as economiazinhas que ele tinha para ir para Franca para fazer os filhos estudarem. Lá são em 4 também, são 4 tios. São 4 filhos do meu avô. E chegando lá, ele não tinha oportunidade. O que eles começaram a fazer? Coxinha. Meu avô montou uma fabriqueta de coxinha. E não, aqui em São Paulo, eu não sei se vocês vivenciaram, aquelas crianças que andavam com tabuleiro de coxinha vendendo. Sim, já vi. Meu Deus, isso na década de 60, por aí. Era meu pai. Meu pai vendia coxinha para os bares, tudo. E esse veio empreendedor veio do meu avô montando essa fabriqueta de coxinha, que meu pai veio até ele se formar na faculdade de Direito, ele levava indo do tabuleiro para a faculdade de Direito, que tinha as entregas ainda, até que ele se formou. E teve uma história interessante que, com o aniversário de 70 anos da minha tia Joana, ela contou. Porque a gente que mexe com vendas, hoje eu tive que aprender a vender, você também, Edson, com certeza não era o seu, você é de TI, teve que aprender a vender na marra, às vezes no início a gente desanima. A gente dá um baque, que é o não. E nesse aniversário de 70 anos, minha tia contou uma história de que a minha avó, meu avô chegava com um tabuleiro cheio de novo de coxinha, que não conseguia vender. Aí ela falava assim, não se preocupe, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Ela tinha uma fé inabalável, minha avó Alcina. Ela falou, amanhã vai dar. E foi, até que devagarzinho veio conquistando a clientela. E aí
Chegou ao ponto que meu avô formou os filhos e ele falou, não, agora chega, deixa eu aposentar, não quero mais mexer com isso. Porque tinha que acordar 4 horas da manhã para cozinhar o frango, fazer aquela coxinha, amassar ela. Então hoje tem uma tradição na nossa família lá, que sempre quando a gente se reúne no Natal ou no meio do ano, meu pai faz a coxinha. Ele aprendeu a fazer essa coxinha. Então, Empreender é ser persistente. Isso. Porque o sucesso não vem, não bate na porta o sucesso. Você tem que achar a porta do sucesso. Então, é fácil falar, vocês são um sucesso. Mas por quê? Principalmente a coragem que você falou e a persistência. Não vendeu o tabuleiro de coxinha no primeiro dia, segundo dia, no terceiro, mas o momento vai conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir. Tem que ter uma fé inabalável. Essas histórias são interessantes, né? Porque elas mostram como está estruturada a empresa, como é a base da empresa. Mas aproveitando, fazendo uma segunda pergunta. Como começou a Licitanet? Lá no início, como todo empreendedor que não começa com aquele capital que necessita, então as coisas começam até improvisadas, tendo a parceira, a companheira, Josiane, como apoiadora, funcionária. Conta um pouquinho como foi esse início e chegou até onde vocês estão nesse momento. Deixa eu só, assim, nesse ponto aí eu posso falar alguma coisa lá do início, porque a Licitanet, ela começou em casa, não aqui no atendimento, que todos sabem, né, a mesa que era uma porta onde a gente atendia, mas a Licitanet, ela começou porque eu vi o Paulo sentado na mesa de madrugada escrevendo num bloco. E ele escrevia horas, e aquele bloco enorme, né? E eu não entendia aquilo. Eu falava, o que você está fazendo? Vamos dormir. Ele trabalhava em prefeituras como assessor, né, nessa área de licitações, e não era a minha área. Eu não tinha conhecimento, né? Sou formada em Direito também, mas não era a minha área. E ele escrevia, ficava até altas horas, e ele me explicava, aquilo era muito distante da minha realidade. Eu não entendia o que ele estava escrevendo, o que ele estava fazendo. E ele estava exatamente desenhando a arquitetura da plataforma. O que ele queria, quais as funcionalidades, como ele sentia na pele, como ele trabalhava na área de licitações, dava assessoria, ele sentia na pele as necessidades dos pregoeiros. E então ele já imaginava, nossa, se tiver isso, vai ajudar demais a vida do pregoeiro, né? E diferente de outras plataformas, nós não tivemos nenhum investimento, nós não recebemos nenhum investimento, nós não tivemos nenhuma influência externa, como às vezes outras plataformas tiveram, né? Então a gente começou exatamente do zero, com um sonho, imaginando como seria sentado na mesa, né? Então, assim, esse foi exatamente o início da Licitanet. É bom falar que, às vezes, você tem um sonho, mas o sonho, para virar algo, você tem que fazer o projeto, tem que deixar um sonho e fazer o projeto. Eu falo, a gente tem que escrever. Sim. Aí ele começa a materializar ali, aí você se organiza para isso. E na época, há alguns anos atrás, não existia oportunidades de crédito, de fomento que o governo, que o mercado tem hoje, né? As startups hoje são moda. Sim. E aí tem vários investidores que investem em startup. Hoje pula que nem pipoca aqui cada dia. Naquela época não, o dinheiro era próprio, né? Você não batia no banco lá, me empresta aí 50 mil reais para eu comprar uma mesa, um computador e começar um negócio. Vamos pensar. Esse sonho começou em 2005. Eu sempre faço, tem até um vídeo comentando isso. Eu tive que me capacitar, porque eu era assessor jurídico nós tínhamos uma banca lá, então a gente tinha alguns municípios ali, Iturama, Carneirinho, União, Limeira, São Francisco, que eu, meu pai, minha irmã e a Jos também, a gente fazia
essa região ali. Eu tive que me capacitar para entender mais sobre licitações. Porque até então, até 2005, aquela região ali era só convite, TP e concorrência. Não existia a figura do pregão. Registro de preço, então, ninguém sabia o que era esse bicho que estava desde da lei 866 lá, acho que no artigo 15, falando sobre isso, mas ninguém aplicava. Aí, Edson, eu fui para Brasília, fiz o curso com o professor Jacobi Fernandes. Sim, Ali- grande Jacobi. Grande. Ali o professor Jacobi abriu minha mente, ele mostrou uma realidade, e foi em 2005, logo quando saiu o decreto regulamentando o pregão eletrônico. Então foi um curso sobre pregão eletrônico e registro de preço. Ali a sementinha plantou na minha cabeça. Isso em que ano? 2005. 2005. 20 anos atrás. Olha para você ver. Como um sonho, a gente não pode, como você diz, persistência. Da bandeja, né? Não pode desejar persistência ali naquele sonho. Então, 2005. Eu passei 3 anos, guardei aquele sonho, deixei aquela sementinha ali. Em 2008, eu tive um revés político lá, porque eu também era do advogado eleitoral, e aquilo foi assim, um divisor de águas. Aquilo foi algo ruim que foi bom que aconteceu. Não sei se isso acontece, né? Algo ruim, eu fiquei bastante chateado ter acontecido esse revés, mas ali me deu oportunidade, porque a tábua de salvação já não tinha. Não tinha. Eu falei, eu vou ter que nadar para chegar na margem. E ali eu sentei, quando a Josi viu isso, eu parei e falei, gente, eu vou montar uma plataforma de licitação eletrônica. Eu vou. E sentei e comecei a fazer. Que dia que eu vou chegar com um sonho desse num banco e falar, cara, tem um negócio maluco aqui. No papel. No papel, tem um negócio maluco aqui de plataforma eletrônica, isso, aquilo. O cara falou, não chegou um centavo. Por quê? Em 2008, 2010, por aí, ninguém queria fazer pregão. Menos ainda pregão eletrônico. Entendeu? Era uma realidade totalmente fora. Poucos, mas era o governo federal que fazia isso. Então eu peguei esse sonho, escrevi tudo e comecei devagarzinho. E ali eu tive 2 fracassos. A Listanet não nasceu linda, bonita assim, não. Eu tive 2 fracassos. Fracassei 2 vezes e agradeço a esses fracassos, agradeço os meus ex-sócios, a todos os outros parceiros que não deram certo, porque foi graças a isso que hoje a Licitanet Gerou bagagem. aprendizado e bagagem, foi tudo isso que A a gente gente comenta que isso não é descrédito De forma ninguém. Nós, para chegar no CNPJ atual, quebramos 3 CNPJs antes. Então, hoje, você tem aí o Sebrae, você tem vários outros órgãos e até empresas privadas que dão apoio. Mas lá atrás era meio distante essa realidade, essa rede de apoio. Então a gente acaba aprendendo na prática, né? Então as cicatrizes viram histórias. Com certeza. E contando da nossa história, quando começou então, fracassamos, aí chegou um ponto que começamos do zero novamente. Do zero. Não foi? Sim. E assim, eu via ele na expectativa, muito na expectativa, né? E eu senti um certo sofrimento, vamos dizer assim, né? E eu acabei contribuindo um pouco para ele falar, agora eu vou arregaçar as mangas, e eu cheguei para ele e falei assim, eu te dou um prazo. Se esse negócio não funcionar dentro de 3 meses, sei lá, foi alguma coisa, né? Do final do ano, eu dei um prazo para ele. Eu falei, nós vamos fazer outra coisa, qualquer outra coisa. Mas você vai me prometer que você não vai, você vai desistir disso. Então, quando eu coloquei esse prazo para ele, ele falou que sentiu uma energia, uma coisa, aí ele falou assim, ele teve uma conversa. Agora vai. E assim, nós temos que honrar aqui a Deus, porque a Jesus, porque foi nesse momento em que ele teve uma conversa particular com ele e falou, o Senhor me ajuda, porque agora eu tenho que fazer isso funcionar, então a empresa não é mais minha, é sua. Então agora com o Senhor direcionando,
Eu quero que entregar nas suas mãos e seja o que o senhor quiser, não mais o que eu quero. Né? Ele falou que nesse momento ele sentiu, parece que uma confiança, algo assim, e as coisas começaram, né, a fluir a partir disso.